bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira na nossa vida, que seja uma segunda-feira de ânimo, de disposição, que a gente possa estar preparado para os desafios dessa semana. E os desafios dessa semana, os desafios sempre vêm. Ainda que você a princípio esteja vivendo um tempo de paz, a nossa paz ela é interior. Os conflitos externos, os desafios, eles se apresentam a nós a cada dia, a cada momento. E que essa semana seja uma extensão daquilo que Deus tem para a nossa vida e vai dar para a nossa vida. Daquilo que Deus vai entregar para nós no decorrer desses dias que estamos vivendo, vamos viver já. Nós estamos perto. Bom dia, Dona Ivete, que Deus te abençoe em nome de Jesus, você e toda a sua casa. Enquanto os demais vão se conectando, eu queria meditar para nós iniciarmos antes da leitura bíblica do que a gente precisa para essa semana, do que a gente precisa para a nossa vida, para esses dias que nós estamos vivendo. Normalmente, quando você começa a tua semana, o teu dia, você vai preparar o teu alimento, ver o que você vai fazer, e você vê o que você precisa. E você vai buscar o que você precisa. Você resolve fazer um bolo em casa, ou uma receita. A primeira coisa que você precisa é de os condimentos. E aí quando você olha e precisa de alguma coisa na qual você não tem e sabe que precisa, você vai em busca dela, vai buscá-la, vai adquiri-la. Eu sinto no meu coração que é uma semana em que começamos, precisamos definir para nós o que a gente precisa agora. Qual a nossa urgência? Qual é o mais importante que a gente precisa agora? Na nossa vida espiritual. A gente olhando para os nossos depósitos do nosso coração, a gente olhando para a nossa despensa espiritual, o que a gente precisa? Eu escolhi uma canção de fundo musical para nós nessa manhã, que diz: preciso de ti, Senhor. Que a gente precise do Senhor, que a gente tenha sede dele. De tudo que a gente precisa nessa vida, a gente está sempre precisando de muita coisa. Às vezes a gente olha e quem tem, tanto homem como mulher, mas geralmente as mulheres, às vezes abrem o seu guarda-roupa e tem uma série de roupas lá. Graças a Deus para aquelas que têm possibilidade de ter casacos, sapatos e outras coisas. Bom dia, pastor Loredo, que Deus te abençoe, boa recuperação aí. E para Janaína também. Olhem para o seu guarda-roupa lá. Quem não fez isso? Pô, eu tô sem roupa. Na verdade tem muitas roupas lá, mas a pessoa sente que precisa de uma roupa nova, precisa de algo que ela não tem ali. A nossa vida é um eterno buscar alguma coisa que a gente não tem, que a gente precisa e a gente não tem. A gente tem uma ansiedade, a gente olha para a nossa... Bom dia, Nia, que Deus te abençoe nessa semana. A gente olha, por exemplo, abre o nosso refrigerador, a geladeira, e ali tem uma série de coisas, de alimentos que a gente pode, graças a Deus para quem tem, muita gente passa necessidade. Bom dia, Daniela, que Deus te abençoe. A gente abre o refrigerador, às vezes tem... E a gente, poxa, eu estou com vontade de comer alguma coisa. E a gente olha, mas eu preciso de alguma coisa que não tem aqui. Bom dia, Adão, que Deus te abençoe nesse dia. Bom dia, Axele. Nós temos que definir o que nós precisamos para a nossa vida nesse dia, nessa semana. O que a gente precisa para nós. E nós viemos com uma palavra desse final de semana que eu preciso de ti, Jesus. A gente precisa da presença dele na nossa vida. A gente precisa, mas a gente mas eu já tenho Jesus, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Um dia, Marcelinho também. Mas eu preciso de ti, Jesus. Preciso, talvez não do Jesus que eu já tenho, do Jesus que foi pregado na cruz e ressuscitou e nos deu a salvação. Talvez esse você já tenha.
Você precisa de um Jesus que te alcance a mão, que seja teu amigo. Você precisa de Jesus que perdoa os nossos pecados. Você precisa do Jesus que nos dá vida e vida com abundância. Você precisa do Jesus que cuida das tuas coisas. Você precisa do Jesus que você tem uma intimidade com Ele. Preciso de ti, Jesus, mais que uma religião. Preciso de ti, Jesus, mais que o culto de domingo. Preciso de ti, Jesus, mais que uma atividade religiosa. Eu preciso de ti, Jesus, nessa semana. De todas as coisas que eu preciso de muita coisa. Sempre vai faltar alguma coisa que eu preciso. Às vezes falta um alimento em casa que eu gostaria de ter e não tenho. Às vezes falta um vestuário, uma roupa, um sapato que eu não tenho e eu preciso daquilo. Às vezes quando alguém te traz um presente, a gente ganha um presente, alguém ganha um presente. Bom dia, Tamires, que Deus te abençoe. Quando alguém ganha um presente, normalmente quando a gente quer agradar, a gente ganha um presente lá, um presente X. Ganhamos um livro lá, alguma coisa, no dia do nosso aniversário. E a gente costuma agradecer o presente assim, poxa, eu estava precisando. Sabe qual é o melhor elogio para quem nos dá o presente, o maior agradecimento? A gente diz assim, olha, não é que aquilo ali seja de muito valor. Eu digo, poxa, como eu estava precisando disso. E a pessoa que dá o presente, ela se alegra quando leva um presente para alguém. E isso vai ser útil ao que ela precisa. Quando você leva um presente para alguém e ele já tem 3, 4 daqueles iguais, ele vai te agradecer, você vai olhar, poxa, eu dei uma coisa que ele já tem. Quando você quer dar um presente a quem você ama, como é que você escolhe o presente? Você procura descobrir o que a pessoa precisa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa necessita, o que ela quer. Pois bem, nessa busca que nós temos todos os dias por coisas que a gente precisa, buscamos em Jesus. Nós precisamos de ter uma vida com Ele, de ter uma proximidade com Ele. Preciso de Ti, Jesus, porque sem Ele nós não podemos viver. Preciso de Ti, Jesus, não porque Ele é a inspiração da minha religião. Eu preciso de Ti, Jesus, porque eu não posso viver sem Ele. Preciso de Ti, Jesus, não é porque apenas Ele me tira do inferno, é porque Ele me dá vida e vida com abundância. Bom dia, Daiane, que Deus te abençoe nessa manhã. Preciso de Ti, Jesus, porque eu sem Ele eu não posso viver. Em meio à dificuldade, em meio à luta, e mesmo que as portas se fechem, e mesmo que as circunstâncias sejam ruins, e mesmo no meio do deserto, preciso de Ti, Jesus. Preciso de Ti, Jesus, nessa semana, porque sem Ti eu não posso viver. Essa é a primeira meditação que eu queria deixar para você nessa manhã, antes da leitura bíblica. Que você tenha isso no teu coração, a necessidade e o que você precisa. Bom dia, Marisete, Deus te abençoe. Sabia que hoje, segunda-feira, nós vamos meditar na segunda carta de Timóteo, capítulo 4. E dessa maneira, hoje, segunda-feira, a gente completou a leitura do livro de Timóteo. E desde que nós começamos a meditar nessa palavra, isso foi lá em torno de abril, que nós começamos a fazer uma porção bíblica diária. A gente começou lá do livro de Atos, e a gente já está acabando a segunda carta a Timóteo, que é as primeiras cartas pastorais, e amanhã a gente vai começar a meditar e estudar sobre o livro a carta a Tito, que é outra carta pastoral também para uma outra pessoa, diferente de Timóteo. Bom dia, Lorenzo, que Deus te abençoe nesse dia e nessa semana. O capítulo 4 já é a finaleira, o final da carta de Paulo a Timóteo. E ele fala de 2 assuntos principais aqui que eu separei para nós meditarmos nessa manhã como porção bíblica para nós. Versículo 1 até o versículo 5, um pouco mais adiante, ele trata da fidelidade, especialmente do 1 ao 4, da fidelidade à pregação, aquilo que nós anunciamos. A pregação é o evangelho anunciado, o evangelho em que nós verbalizamos, que nós comunicamos. É claro que a comunicação nem sempre é só pela nossa fala, porque nós falamos. A pregação, ela vem pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, mas especialmente do que brota no nosso coração. Vocês já devem terem acompanhado pregações de muitas pessoas que têm uma profundidade, são pessoas que têm uma cultura, uma capacidade intelectual muito grande de se expressar, e outras pessoas simples, que
tem uma dificuldade até mesmo de falar, de se expressar. Vocês já perceberam que a pregação do Evangelho ela tem muito a ver com o que a pessoa tem dentro do coração. Quão bom é quando você, ao ouvir uma ministração, uma pregação, ela tem a ver com algo que está dentro do coração daquela pessoa que está ministrando. Então a primeira coisa quando se fala em fidelidade na pregação é a gente ter um coração aberto e sincero e acessível para o Espírito Santo de Deus, para que Ele expresse. Quando pessoas expressam verdade da palavra de Deus e o seu coração ele flui nisso aí, é como que a cada palavra ela entre no profundo do nosso espírito, da nossa alma. Uma mensagem pregada pelo poder do Espírito Santo e com o coração aberto, com o coração, através de um instrumento que tem um coração sincero, ele tem uma capacidade de mexer conosco. Ele tem uma capacidade de nos levantar na presença do Pai. É como que essa palavra ela pudesse ter uma força de nos levantar e de nos conduzir pela mão. E Paulo está ensinando isso para Timóteo. Diante de ti, primeiro versículo do capítulo 4, diante de ti, Deus, e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virão o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O tempo que Paulo falava é chegado, um tempo em que é necessário pregar o Evangelho, corrigir, exortar é encorajar, é estimular, com toda a paciência e doutrina. A palavra de Deus ela é o nosso, como que fosse a nossa régua, o nosso mestre principal, fosse o nosso gabarito, nós não podemos fugir dela. Precisamos pregar a palavra e dentro dessa palavra, não fugindo do que a palavra nos dá, ensinar, doutrinar, expressar o amor de Jesus com paciência, porque a mensagem ela tem que ter paciência, a mensagem ela não pode ser conduzida com uma ansiedade. Não é como você entregar um prato de comida a alguém e olha, aqui está pronto, já fiz a comida, te alimenta dela, come dela e vai. Eu fiz a minha parte, eu preparei para ti. Bom dia, João e Miriam, que Deus te abençoe nessa semana. Uma mensagem que Paulo está ensinando a Timóteo, com paciência, quero dizer, eu não sei se você já alimentou uma criança, o teu filho, a tua filha, quando ele não queria, quando pequeno eles não querem comer, não querem se alimentar. Tem uma fase, às vezes, que as crianças elas não querem se alimentar, não querem comer. Aí você pega a comida, prepara, senta com ela, larga tudo e você começa a brincar. É aviãozinho, é brincadeira, é dar um brinquedinho, vai aos poucos até fazer aquela criança ela se alimentar e comer todo o prato da comida. É chegado o tempo em que nós precisamos pregar com insistência, com paciência, mas nós temos que levar essa palavra não de qualquer maneira, não apenas entregar e eu fiz a minha parte. Paulo está dizendo para Timóteo, é chegado o tempo que pregues a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. A palavra que muitas vezes atrai é uma palavra distorcida, é uma palavra facilitada. Muitas vezes é coisas que nós não queremos ouvir. Quando você senta com alguém que tomou uma decisão errada na sua vida e ele não quer ouvir uma coisa diferente, você precisa levar a palavra para ele, não é a tua opinião. Sabe que opinião, todos nós temos, eu, você, cada um de nós que está aqui, sobre determinados vários assuntos, nós temos vários pontos de vista e opinião. E a opinião de cada um, bem fundamentada, e às vezes de acordo com o que o outro quer ouvir, é o que importa. Mas não seria agradável alguém expressar sua opinião e os outros seguirem, porque cada um tem a sua história de vida, suas experiências e o seu aprendizado. O que importa é a doutrina da palavra do Senhor, é o Evangelho de Cristo. Só que esse Evangelho ele tem que ser pregado com uma condição,
com paciência, para que aquele que recebe, ele receba isso no seu coração e receba com uma profundidade, receba com uma clareza. Uma pessoa que prega é um facilitador. Um pregador não é só alguém que vai pegar um microfone e vai pregar numa igreja. É alguém que vai, um evangelista, que vai sentar com alguém e vai falar de Cristo. Ele vai facilitar, porque se fosse só ler a palavra, você comprava várias Bíblias e entregava para as pessoas assim, ó, leia a Bíblia, vai te fazer bem. Você sabe que isso não funciona para a maioria dos casos. A pessoa vai receber aquela Bíblia, vai botar num canto lá, vai abrir ela num lugar e vai deixar ela lá. E a Bíblia, como um livro, só dentro de uma casa, ela não é um amuleto. O poder da palavra de Deus, ele está na questão da gente receber ela e ter a vida transformada. Então Paulo está escrevendo isso a Timóteo. O versículo 5 é bem importante, eu queria que você ouvisse ele bem. Diz assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Ser sóbrio é não estar com alguma perturbação. Ser sóbrio é estar bem firmado, bem amadurecido espiritualmente. Quando ele diz assim, olha, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Porque cumprir o ministério no meio da facilidade ou no meio da bênção é maravilhoso. No meio da aflição, no meio da luta, no meio da batalha, no meio das circunstâncias adversas, Paulo diz: ser sóbrio, cumpre o teu papel de evangelista. E finalizando então essa carta, a partir do versículo 9, né, ele nos fala do tempo que ele ficou sozinho. Ele fala que Paulo escrevendo, ele fala que ele foi abandonado por todos, ele estava sozinho naquele tempo. E ele diz assim, ó, versículo 9: empenhe-se, pois, vir até aqui. Ele estava preso naquela época, quase nos dias anteriores à sua morte. Empenhe-se, pois, vir até aqui por mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei para Efésio. Quanto você vier, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. E aqui ele vai falando que naqueles dias ele se sentia sozinho. Naqueles dias alguns abandonaram ele e somente Lucas estava com ele. E ele pede para que mandem para ele uma capa, porque ele não tinha uma capa para se proteger. Ele sentia frio naqueles dias, naquela prisão. E ele precisava da túnica, da capa dele para se proteger. Ele estava sozinho no meio de aflição, no meio de luta. E no meio dessa luta, da aflição, ele estava ensinando a Timóteo como deveria ser um evangelista. Como você se sente nesse tempo? Sozinho, desprotegido, abandonado? Saiba que Jesus nunca nos abandona, Ele cuida da nossa vida. Quem sabe na tua luta diária você tem se encontrado sozinho, em meio a tantas coisas. Quem sabe as tuas lágrimas elas têm sido silenciosas e as pessoas nem sabem que você chora. As pessoas nem sabem da tua aflição. Paulo ensinava a Timóteo como ele estava se sentindo naquele momento. Ele abriu o coração para Timóteo. Ele dizia: muitos me abandonaram, mas Jesus é comigo nesse tempo. Se você se sente abandonado de alguma maneira por alguém, se você se sente só, se você se sente distante de muita gente que já te ajudou, que já esteve contigo um dia, na verdade, a palavra nessa manhã que eu deixo para você: preciso de ti, Jesus. Preciso do teu amor, preciso do teu cuidado, preciso da tua direção sobre a minha vida. Então vamos orar nessa manhã, encerrando essa segunda-feira, que será de muitas bênçãos. Ontem nós vivemos um dia muito especial na presença de Deus. Fim de semana, sábado, nós tivemos 6 horas de adoração e oração na igreja. Foi um manifestar muito grande de Deus. E ontem a gente teve pela manhã e à noite. E ontem à noite nós ministramos sobre a vida de José, e de como ele enfrentou as mágoas da vida dele, como ele enfrentou as frustrações da vida dele, como ele foi usado por Deus. Mas o melhor dia da vida dele foi quando ele liberou perdão, encontrou a família dele e abraçou com o pai, com seus irmãos. E ele, naquele dia, ele fluiu na presença de Deus. Eu quero orar por você nessa manhã, orar por todos, para que Deus nos dê uma proximidade com Jesus e Ele leve
sobre ele, como está lá em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele sarou as nossas feridas. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então as tuas feridas, as tuas pisaduras, as tuas mágoas estão curadas em Jesus. E é assim que eu quero que você se sinta para começar essa manhã. Oramos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, por este fluir, por essa segunda-feira, por tudo que acontece na nossa vida, pelos teus planos e propósitos, porque aprendemos, ó Pai querido, a ser fiéis à tua palavra e buscar a tua vontade. Aprendemos também, Senhor Jesus, que nós não estamos sozinhos, nós devemos ser sóbrios e vigilantes. A vigilância nos dá a certeza de que nós não podemos ser pegados de surpresa pelo inimigo. Essa é uma semana de vigilância. Receba essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, Pai querido. Esta é uma semana de vigilância. Esta é uma semana em que muitos tentarão te tirar do caminho. Esta é uma semana em que muitos tentarão te tirar a paz. Esta é uma semana em que muitos se levantarão para te tirar do caminho e do propósito. Pai querido, em nome de Jesus, sobre essa palavra que tu me dá, eu libero uma unção de vigilância, de sobriedade sobre a vida de cada um. Que tu esteja guardando, pois o inimigo anda em derredor, mas em o nome de Jesus. E nesse tempo, Pai querido, tem sabedoria, entendimento, autoridade, proximidade, intimidade contigo para resistir no dia mau. Que seja uma semana de êxito, de bênção, mas também de muita intimidade espiritual. É um tempo em que os céus se abrem, que os céus estão próximos a nós. O Espírito Santo está próximo a nós. Pai querido, eu te agradeço por esse tempo, por estar vivendo esse tempo. Eu te agradeço por cada minuto desse tempo. Eu te agradeço porque ele passa rápido, mas eu quero viver cada dia, cada momento, meu Pai. Tudo que tu tem para a nossa vida e tens dado para a nossa vida, porque precisamos de ti, bem perto de ti nós estamos, Senhor. E por isso, em nome de Jesus, eu decreto cura, milagre, semana abençoada, prosperidade, provisão sobre a vida de cada um, aonde estiverem, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, eu agradeço. Nós acabamos o livro de Timóteo. Amanhã, 11h30 da manhã, a gente vai meditar sobre o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito, onde nós teremos verdades bíblicas e também uma porção daquilo que Deus dá no nosso coração. Mas tenha uma certeza de uma coisa: essa semana será uma semana diferenciada na tua vida. Essa semana será uma semana abençoada na tua vida. Essa semana será uma semana em que, mais do que nunca, você sabe que precisa de Jesus e Ele está próximo de ti para te alcançar. Esta será uma semana em que Deus vai te dar vigilância e sobriedade. As palavras que ficam desse texto que nós lemos nessa manhã. Vigilância e sobriedade, o que nós precisamos para esse dia. Ser sóbrios, cheios da porção de Deus, sóbrios, mas vigilantes. Porque lá, depois a gente vai estudar mais um pouco mais adiante, lá em Tiago, nos fala, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o seu adversário, anda em derredor, querendo tragá-los. Que essa vigilância tome conta do teu coração, em meio a todas as lutas e desafios dessa semana. Ser sóbrio e vigilante, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Deus te abençoe.